Bem-vindos à nossa última videoaula da disciplina de Patrimônio Público, Materiais e Logística. Hoje vamos compreender a aplicação de níveis de serviço na logística pública e a pressão que os beneficiários fazem sobre os serviços logísticos públicos. Estudar sobre a formação da percepção dos beneficiários frente à recepção de serviços logísticos e os diferentes níveis de oferta de serviços logísticos. Aprender sobre gestão de transportes nas cidades e entre as cidades. Conhecer as operações de gestão de depósitos e os cuidados associados a elas. E estudar os fatores inerentes à movimentação de materiais, como equipamentos, riscos de acidentes e tecnologias. O resultado da ação de uma atividade, como por exemplo o serviço prestado pelos Correios na entrega de documentos e objetos, pode ser quantificado e colocado em termos de nível de desempenho. Podemos classificar os níveis de serviço em serviço básico, serviço de atendimento ao pedido perfeito e o serviço de valor agregado. Em relação ao nível de serviço básico, temos as características de disponibilidade, de desempenho operacional e de confiabilidade. A disponibilidade trata da capacidade de ter produtos em estoque no momento desejado pelo cliente. Já o desempenho operacional é medido em termos de velocidade, consistência, flexibilidade e planos de contingência, em caso de falhas e da recuperação do funcionamento do sistema. Por fim, a confiabilidade, que é uma característica qualitativa sobre o posicionamento de suas entregas. Considera-se como atendimento do pedido perfeito quando a disponibilidade de estoques é máxima, 100%, e o tempo de ciclo é mínimo, tendendo a zero, quando acontece a entrega instantânea. As organizações que buscam o atendimento do pedido perfeito tendem a se tornar fornecedores preferenciais e necessitam de um forte apoio informacional e, consequentemente, possuem um custo mais elevado. O serviço de valor agregado é diferente do serviço básico e diferente do serviço de atendimento do pedido perfeito. Serviços de valor agregado resultam de atividades específicas ou exclusivas, como inserção de informações, etiquetas de controle, manuais, embalagens de proteção e outros. O atendimento ao pedido perfeito busca a satisfação máxima do cliente. O aumento das expectativas dos beneficiários ao longo do tempo impulsiona a dinâmica dos serviços prestados pelas organizações, sejam elas públicas ou privadas, concorrentes ou não, que na busca por se manter no mercado oferecem serviços com mais atributos e desta forma instruem, orientam e realimentam os beneficiários, que é o mercado consumidor, resultando em buscas por tempos de ciclo menores e índices de disponibilidade cada vez maiores, o que leva à redução do que denominamos janela de serviço. Não podemos confundir o serviço de atendimento básico com serviço simples ou mesmo com um serviço abaixo de certo padrão. O serviço básico tem como característica o atendimento à ampla camada da população, destinado ao maior número possível de beneficiários, e ele pode ser medido em termos de disponibilidade, desempenho operacional e confiabilidade. Quando falamos em disponibilidade, estamos falando da capacidade da organização a atender prontamente à necessidade do beneficiário. Portanto, essa organização possui uma quantidade em estoque capaz de realizar de imediato esse atendimento. O gestor é quem vai determinar o tamanho desse estoque, a partir de duas decisões. Um dos indicadores que auxiliam o gestor na decisão do tamanho do estoque é a estimativa de consumo do produto fornecido pela sua organização. E o segundo indicador diz respeito à segurança da organização no caso de imprevistos.
A estrutura física da organização também é importante para a disponibilidade, bem como a logística, ou seja, o número de depósitos, a localização desses depósitos e o tamanho depende da estratégia do gestor para a entrega dos produtos. Pode-se medir a disponibilidade da organização pela frequência em que ocorre falta de itens no estoque, pelo índice de disponibilidade, que refere-se a quantidades parciais do item pedido em relação ao que foi pedido, e pelo atendimento de pedidos. Velocidade, consistência, confiabilidade e falhas de recuperação são indicadores que medem o desempenho operacional das organizações. A velocidade é o tempo entre a realização do pedido e a sua entrega, que é medida pelo ponto de vista do beneficiário ou cliente. Já a consistência é a capacidade da organização manter as entregas em um regime constante e também é medida pelo ponto de vista do cliente. Em situações de falhas, são necessárias ações corretivas e também preventivas para manter o sistema em operação contínua. O gestor deve ter sempre um plano de contingência, pois uma carga pode ser avariada, um veículo pode ficar retido ou qualquer outro tipo de problema e o beneficiário não pode ser culpado por estes acontecimentos. A confiabilidade está relacionada às informações antecipadas fornecidas ao cliente como quantidade, deslocamento, posição e entrega dos produtos. Vale ressaltar que construir essa confiança é difícil e, em casos de falha, é facilmente perdida. O serviço de transporte é a parte mais visível em uma operação logística. É o setor da logística de mais fácil apuração de custos, mas também o que concentra os maiores custos logísticos e, por esse motivo, o seu controle deve ser continuamente aperfeiçoado. A estratégia de custos estará relacionada com o tipo de veículo transportador e com o nível de serviço acordado com o beneficiário. Quando o nível de serviço é mais baixo, pode-se adotar um modal de transporte mais econômico e mais lento, como o marítimo, e um nível de serviço mais elevado pode significar a opção pelo transporte aéreo, que é rápido, mas significativamente mais caro. Esses níveis de serviços diferentes podem significar serviço de atendimento básico, serviço perfeito e serviço de valor agregado. Consequentemente, a apropriação de custos vai variar. A rede de transporte ferroviário no Brasil se mostra, de certa forma, rígida e inflexível, mas é um modal que permite o transporte de grandes quantidades de materiais a baixos custos. Já o transporte rodoviário é muito mais flexível, porém a um custo superior. Do ponto de vista logístico, uma estratégia seria combinar os modais ferroviário e rodoviário. A permissão para operação intermodal, que ao utilizar a troca entre modais por uma mesma organização prestadora de serviços, estava restrita até pouco tempo atrás, mas só no Brasil, não só no Brasil, mas como em muitos países. A visão estatal era de que o Estado deveria intervir no mercado para que não houvesse a possibilidade de monopólios. Com o movimento neoliberal e a globalização, o Estado brasileiro diminuiu a sua ação sobre os sistemas de transporte e passou a ser o agente regulador, deixando que as leis de mercado atuem de forma livre e aberta. A moderna logística se vale de apoio informacional para manter o controle sobre a movimentação de materiais, para efetuar o rastreamento das cargas, prevenir contra furtos e oferecer aos beneficiários informações sobre o transporte. Não seria possível conceber a moderna logística sem o apoio informacional. Nos dias atuais, as grandes cidades estão enfrentando dificuldades com as condições de trânsito, o que dificulta os sistemas de transportes logísticos.
Temos também restrições ao tráfego de caminhões nas áreas centrais, o que obriga as organizações a estabelecerem os depósitos nas periferias das cidades e próximos aos eixos rodoviários. Isto determina que as operações sejam necessariamente feitas por dois tipos de veículos: os de grande porte atuando entre cidades e ficando restritos às zonas periféricas, e os de veículos de pequeno porte para tráfego nas regiões centrais. Os depósitos flexibilizam o trabalho logístico e suportam os elevados padrões de nível de serviço ao beneficiário. Os princípios operacionais de armazenagem nos depósitos são decorrentes do projeto de rede, da tecnologia de manuseio e do plano de estocagem. O projeto de rede logística é elaborado tomando por base características das instalações físicas, da movimentação interna dos produtos, da localização externa e dos acessos rodoviários. Por exemplo, construir prédios de um pavimento para economizar energia ao elevar cargas pesadas, disposição das entradas e saídas dos prédios, de forma que o percurso seja linear ou em forma de U. Os armazéns, eles devem permitir que os produtos ali depositados sejam mantidos em condições estáveis. Produtos de maior movimentação devem ficar nas áreas mais próximas aos sistemas de movimentação. Produtos mais pesados na parte inferior das estantes. E os produtos mais leves na parte superior. Já os produtos de grandes dimensões, também na parte inferior, e produtos de pequenas dimensões na parte superior das estantes. Outros critérios de ocupação devem ser levados em consideração na escolha dos endereços internos dos produtos, como custo dos produtos, cuidados com higiene, periculosidade, validade ou fragilidade dos produtos. No caso de armazéns para alimentos, esses devem ter sistemas para controle de temperatura. O projeto do armazém deve ser concebido de forma a eliminar o duplo manuseio ou excessivo manuseio. Os pontos de gargalo também devem ser considerados, pois podem aparecer em função da sazonalidade da demanda. Isso significa que mesmo itens de grande consumo podem ficar em pontos afastados em determinados momentos, como, por exemplo, itens tipicamente sazonais, por serem intensamente consumidos em pequeno período de tempo, de poucos dias ou de semanas, frente a outros itens de grande consumo, porém de consumo mais regular ao longo do ano. Parece simples a atividade de guardar os produtos nos armazéns, mas essa decisão exige que o gestor elabore um plano de estocagem que vai permitir que esses produtos sejam armazenados de acordo com as características quanto à dimensão, o tamanho do espaço que esse produto vai ocupar, peso, densidade, valor e sazonalidade de abastecimento, ou seja, se a demanda por aquele produto é dependente ou independente do tempo, daquele determinado período. O plano de estocagem considera também as características físicas do prédio do armazém, de forma que favoreça a movimentação. Numa área urbana, por exemplo, alguns veículos não podem transitar, seja pela velocidade dos veículos de transporte, tipo do veículo, porque algumas cidades impedem que caminhões grandes trafeguem na região central, ao crescimento urbano, como a cidade de São Paulo, que impede que os depósitos sejam ampliados por falta de espaço. Legislações municipais e estaduais também podem ser restritivas a ponto de causar sérios transtornos às operações logísticas, como com líquidos inflamáveis, materiais tóxicos, patogênicos ou radioativos. Um depósito deve ter em seu projeto a previsão de área para expansão. É comum se ocupar áreas livres de 3 a 5 vezes superiores à área construída inicialmente.
Em alguns casos, é necessário um tipo de solo e de piso que suportem grandes pesos, como nas indústrias de base. Além de proteger os produtos, um armazém tem por função armazenar e facilitar a movimentação dos produtos. A movimentação de materiais deve levar em conta as características físicas dos produtos, a tecnologia disponível, os custos e seus beneficiários. Para que o sistema logístico tenha ganhos que se reflitam para a organização e para seus beneficiários, é preciso o uso intenso de tecnologia. A criatividade nas operações e a busca por soluções alternativas tem se mostrado como o maior e melhor desafio para os operadores logísticos. A movimentação exige cuidados com a segurança, pois a possibilidade de acidentes é grande. Os veículos de carga exigem operadores certificados e habilitados. Os operadores devem conhecer os primeiros socorros, assim como operar os equipamentos de segurança. Um armazém ele pode funcionar 24 horas por dia e necessita de operadores, supervisores, pessoal de manutenção, pessoal de segurança, primeiros socorros e de serviços de alimentação. Outro grande dilema de gestores está entre decidir adaptar o homem ao ambiente ou adaptar o ambiente ao homem. A movimentação de materiais potencializa a ocorrência de acidentes. As tecnologias empregadas na movimentação e no manuseio dos produtos, tais como esteiras, transportadoras, prateleiras, pás carregadeiras, guinchos, pontes rolantes, empilhadeiras, entre outros, devem permitir o menor número de operações possíveis, de forma a diminuir a interferência humana. Alguns armazéns são robotizados, assim podem operar sem que haja operação manual. A variedade tecnológica disponível atende aos mais elevados níveis de serviço, favorecendo o resultado operacional do armazém. No sistema de movimentação de materiais, a palavra sistema tem muitos significados. Não apenas se refere aos equipamentos, mas a uma maneira ou um padrão de integração de todos os movimentos em todos os sentidos, tanto físico como geográfico. Um sistema de movimentação de materiais deve ser uma solução totalmente pesquisada e completa para um problema de movimentação. Deve incluir o fluxo de informações, envolver o escopo total do problema, ser viável e econômico, bem como visualizar todos os aspectos de movimentação. A utilização de visão sistêmica exige que os analistas percebam os problemas existentes na movimentação de materiais, durante as atividades de distribuição física e todas as funções relacionadas como um único sistema. Toda esta visão ampla e mais abrangente e visa apresentar uma solução para o problema de movimentação de materiais, onde uma das tarefas do pessoal de planejamento é projetar o sistema total. Muitas partes são implementadas na medida em que são disponíveis, tornando a sua instalação prática e econômica. A movimentação de materiais é sempre vista pelas suas vantagens, principalmente pela engenharia e na administração, deixando de lado as suas limitações. Os sistemas de movimentação de materiais têm, em muitas ocasiões, resultados negativos, que podem ser analisados antes de qualquer mudança a ser adotada. Estas desvantagens podem ser consideradas como capital adicional investido, perda de flexibilidade, vulnerabilidade de paradas, manutenção e custos com equipamentos auxiliares. Em relação ao capital adicional investido, verifica-se a real necessidade de um investimento no sistema de movimentação de materiais, em relação a outros setores do empreendimento. Deve ser assegurado que todos os ganhos esperados não sejam comparados entre o sistema mecanizado e o atual sistema, mas entre o sistema novo e o sistema presente. A perda de flexibilidade, toda projetada. Não tem esse todo, não. Pode começar de novo?
A perda de flexibilidade é projetada para um determinado tipo de material, baseando-se no seu tamanho, forma, volume ou demanda de produção e na sua instalação para uma sequência específica de operações. Deve-se ter noção do impacto a qualquer mudança que venha a acontecer. Se o sistema a ser implementado é suficientemente flexível para uma rápida adaptação e economicamente viável a mudanças, tanto no produto como nas técnicas utilizadas na produção. O tempo perdido e o custo devem ser levados em consideração na hora da avaliação e demonstrados que o novo investimento será satisfatoriamente recuperado dentro da proposta inicial de movimentação, caso se necessite de alguma mudança. Já a vulnerabilidade de paradas operacionais dos equipamentos e dispositivos num sistema de movimentação de materiais compõe diversos equipamentos, dispositivos e controles eletrônicos. E como todo equipamento pode vir em algum momento a ter uma falha, surgem então as seguintes perguntas: o que acontecerá? Quanto tempo ele ficará fora de serviço? O que será feito enquanto ele estiver em manutenção? O sistema de movimentação precisa ter alternativas caso ocorra alguma falha, ou, se possível, até um estoque extra, com isso tudo podendo gerar um custo adicional. No planejamento de implantação de um novo sistema de movimentação de materiais, deve ser levado em consideração que haverá manutenção, significando um aumento na mão de obra por parte de técnicos, ou na contratação de novos funcionários ou a solicitação quando houver necessidade. Deve ser previsto um estoque extra de peças para reposição e um bom plano de paradas periódicas para manutenção ou um possível aumento da área de manutenção, caso seja necessário. Periodicamente, em um sistema de movimentação de materiais, ocorrerão gastos adicionais, tanto para serviços como para os equipamentos auxiliares. Como exemplo, podemos citar na aquisição de empilhadeiras elétricas ou rebocadores. Tem-se que adquirir equipamentos auxiliares, como baterias e carregadores. Haverá, por exemplo, a necessidade de tanques especiais para armazenagem de combustível e alguns cuidados extras, como a segurança de todo o local. Tudo isso deve ser previsto. Toda esta previsão deve ser feita com bastante cuidado sobre os benefícios e limitações antes que seja tomada uma decisão final. Os benefícios podem ser apresentados de forma a aperfeiçoar as condições de trabalho, visando a redução de custos para atingir algumas metas da empresa. Isto significa que, em alguns momentos, o aumento de custos relacionados à movimentação de materiais será inevitável para uma possível redução nos custos totais. Entre outros, citamos alguns benefícios a se esperar de uma melhor movimentação de materiais, como a redução de custos da movimentação de materiais, que deve ter duas metas: reduzir o custo da movimentação e reduzir os custos totais, utilizando-se dos melhores procedimentos de movimentação. Isso significa que, em muitos casos, ocorrerá aumento dos custos com movimentação de materiais para obter uma redução nos custos totais. Outras formas de reduzir custos através da movimentação de materiais são a redução do trabalho de movimentação de materiais realizado através de mão de obra direta, levando em consideração o pessoal de separação, expedição, estocagem e recebimento, inspetores de qualidade e o pessoal de controle de estoque. Redução dos custos com danos e baixa por falta de preservação dos estoques. Redução das perdas e extravios de materiais utilizados em uma movimentação mais cuidadosa. Redução da burocracia e de alguns serviços administrativos relacionados, através de sistemas de movimentação que minimizem as necessidades de controle. O aumento da capacidade é utilizado frequentemente como uma estratégia para o melhoramento de um sistema de movimentação, quando uma organização necessita de mais espaço ou aumento de produção. Deve-se melhor utilizar do espaço. Exemplo, na armazenagem de contentores, que são empilhados uns sobre os outros quando cheios e são desmontados completamente quando vazios. Dentre as formas de melhor aproveitamento dos espaços estão a otimização no layout para reduzir as distâncias,
o fluxo de materiais analisado entre as operações com relação ao volume envolvido, as intensidades de fluxo e a duração da movimentação de materiais. É normalmente possível a redução do tempo de movimentação e as necessidades de espaço. Maior utilização do equipamento, pois muitos equipamentos de movimentação de materiais não trabalham com a plena capacidade devido às limitações de frequência nas entregas dos materiais, ou os equipamentos são removidos para outro local de trabalho. Um perfeito sistema de movimentação ou controle eficiente de um sistema de movimentação existente pode aumentar a produtividade. Para o analista de movimentação de materiais, o interessante é a visão total de todo o fluxo de materiais, verificando todas as fontes dos materiais e os seus destinos. O fluxo de materiais incluirá também as atividades de movimentação de sucatas, refugos contentores vazios, produtos devolvidos que retornaram através de meios apropriados para os pontos em que devem se integrar novamente ao sistema, o que chamamos hoje de logística reversa. Estes fluxos são movimentação e distribuição interna na fábrica, estocagem durante o processo, expedição e carregamento, movimentação entre fábricas de um mesmo complexo e transporte até o cliente. Devemos saber que com a Revolução Industrial e o desenvolvimento dos sistemas de manufatura, o homem continuou a desenvolver equipamentos de movimentação para a realização de atividades, nas situações onde a força humana e animal não eram suficientes em capacidade e velocidade. Somente no século passado, o homem passou a ter completamente consciência das vantagens da produção em massa. Como a capacidade de produção vem aumentando com o passar dos tempos, há o surgimento da necessidade de movimentação em massa de materiais. A norma regulamentadora 11, transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais, estabelece os requisitos de segurança a serem observados nos locais de trabalho, no que se refere ao transporte, à movimentação, à armazenagem e ao manuseio de... Ih, caramba! Agora não dá. Pode? A norma regulamentadora 11, transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais, estabelece os requisitos de segurança a serem observados nos locais de trabalho, no que se refere ao transporte, à movimentação, à armazenagem e o manuseio de materiais, tanto de forma mecânica quanto manual, objetivando a prevenção de infortúnios laborais. A fundamentação legal, ordinária e específica que dá embasamento jurídico à existência desta norma são os artigos 182 e 183 da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. A utilização de equipamentos de movimentação de materiais é responsável por aproximadamente 22% das lesões ocorridas na indústria. As estatísticas mostram que 67,8% dos trabalhadores que manuseiam cargas pesadas manualmente apresentaram problemas crônicos com deformações da coluna, 71,4% destes apresentaram problemas agudos, com dores ou desconfortos na região lombar. Na verdade, por trás da utilização de veículos industriais, se oculta uma série de riscos que muitas vezes passam despercebidos do profissional responsável, sem serem notados nas atividades do dia a dia. Aprendemos na aula de hoje sobre níveis e qualidade dos serviços, gerenciamento de transportes, gestão de armazéns, movimentação de materiais, riscos associados ao trabalho e emprego de tecnologias nos depósitos. Com isso, encerramos a nossa disciplina de Patrimônio Público, Materiais e Logística. Até um próximo encontro.